Aula de matemática com o tema Introdução à Álgebra, conhecendo aí um pouco mais sobre álgebra, né? Conteúdo aí que é bastante utilizado na parte de cálculos e que tem uma certa importância nos estudos da matemática, né? Que é um ramo da matemática que é denominado como álgebra. Então, primeiramente, temos que definir, né, o que é álgebra. E a partir do momento que você já passa a entender o que é álgebra, poderemos aí já conceituar, né, os tópicos relacionados a esse tema. Começando aí por expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é uma sequência de operações matemáticas expressa por presença de letras e números. Olha só a definição aí, ó. É uma sequência de operações matemáticas. Lembrando que tem que envolver as operações matemáticas. Para quem não sabe ainda, né, ou não recorda, são que adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Quando se fala nas operações matemáticas, estamos referindo-se a 6 operações, que são essas que eu citei agora. E além dessas operações, existe o que? A presença de letras e números. Tudo que você for estudar em matemática e observar a presença de letras e números, trata-se de expressões algébricas. E dentro das expressões algébricas, vocês vão conhecer futuramente, né, que existe aí as equações também, que não deixa de ser uma expressão algébrica, né, mas nas suas particularidades, devido à igualdade, né, todo tipo de equações voltada, né, e tem as funções também, que envolve dois tipos de letra e a igualdade, que dá-se o nome de uma função, e dentre outros assuntos que é relacionado a esse tópico aqui, que é álgebra, né? Expressões algébricas. Então vamos conhecer aqui algumas expressões algébricas. Olha só, 4x mais 5y. Eu tenho 4x mais 5y, significa que é uma expressão algébrica. Menos a ao quadrado b ao cubo c também é uma expressão algébrica. Aqui temos, ó, xy ao cubo, z menos 7x mais 5 oitavo yz. Observe que todos eles têm ao cubo. C é outra expressão algébrica. Xy ao cubo, z menos 7x mais 5 oitavo yz também é uma expressão algébrica. Por que é denominado expressões algébricas? Olha só, por definição nós temos as operações, ó, essa aqui tem um mais. Entre um número e outro existe aí o vezes, né, com um pontinho aqui, existe um vezes, só que não aparece, mas está a operação aí da multiplicação. E a presença das letras x e y. Aqui eu tenho o número, tem as letras, ó, e o expoente de cada letra, ao quadrado b ao cubo, também caracteriza uma expressão algébrica. Aqui também é uma expressão algébrica, ó, tem 3 letras, x, y e z. E tem números fracionários, tem operações, né, aqui com sinal de menos, né, um número negativo e um número positivo, além da multiplicação que está aqui, e essa daqui é uma divisão também. Então está envolvendo aí as operações básicas, né? E portanto isso aqui não deixa de ser uma expressão algébrica. Então lembra aí, expressão algébrica quando tem a presença de números e letras. Conhecendo as suas particularidades. Na expressão algébrica a gente tem a definição do que é um monômio e do que é um polinômio, tá? Que vem a ser um monômio, que vem a ser um polinômio. Mas antes de entender o que é um monômio e um polinômio, vamos ver o que aparece numa expressão algébrica. O que é que aparece na expressão algébrica? Nós temos sempre um número que apresenta na frente esse número aí. Tanto faz ser fracionário, negativo, não importa que tipo de número é esse, é um número real qualquer. E depois vem a sequência de letra, ó.
xy ao quadrado, x ao quadrado, melhor dizer, y, z ao cubo. Então, significa que o menos 4 é o coeficiente numérico, é o número. O x, o y e o z é conhecido como parte literal. Quem são essa parte literal? O próprio nome já diz, são o que? As letras. Então, eu tenho como coeficiente o menos 4 e parte literal só o x, o y e o z. Aí perguntar, mas por que o 2 e o 3 não tem uma leitura específica? Não tem, porque ele é uma representação de uma potência, que significa que eu tenho x vezes x, e o z eu tenho z vezes z vezes z, o z 3 vezes, z vezes z vezes z. Portanto, o x ao quadrado não é o coeficiente, que é o x vezes x, e o z, que era a representação do z 3 vezes. Em vez de escrever z vezes z vezes z, faz z ao cubo. Por isso, quando perguntar quem é o coeficiente, é o número na frente. Quem é a parte literal? São as letras. Lembrando, se não aparecer nada na frente, tipo aqui na C, se perguntar quem é o coeficiente aqui da C, o coeficiente é o 1. Tem um 1 aqui invisível. Então, 1, o menos 7 e o 5 oitavo. Então, o coeficiente é o 1, menos 7, 5 oitavo nessa expressão bem aqui. Quem é a parte literal? X, Y, Z. Tá? Essa é a parte literal, somente as letras. Conceituando o que é um monômio. Monômio é uma expressão algébrica, tá? Quando se refere-se a um só termo. Monômio é uma expressão algébrica quando tem somente um termo. Para entender os que é termo na álgebra, os termos geralmente são separados pelo sinal de mais ou de menos. Somente isso. Quando ele é só um termo, ele é um monômio. Olha só, 5AB. Parte literal aqui é A, B, C e o coeficiente é 5. Não tem mais uma separação, portanto, ele é um monômio. 9x ao cubo y também é um monômio. Mono, né? Quer dizer, um termo. Menos 5 oitavo yz. Isso aqui também é um monômio. Tá? Coeficiente numérico menos 5 oitavo, parte literal yz. O que vem a ser um polinômio? Polinômio é a expressão que diz o seguinte: poli, vários. Nesse caso da álgebra é o que? Vários termos. Então, a partir de dois termos, nós caracterizamos o polinômio. Apesar que, no conceito geral, toda expressão algébrica ela é polinomial. Significa que o monômio também é um polinômio. Mas para separar a ideia de distinção do que é um monômio e um polinômio, para ficar mais fácil os estudos, a gente caracteriza polinômio a partir de 2, tá? Mas se perguntar se o monômio é um polinômio, é sim um polinômio. 5x menos 15y significa que tem dois termos, é uma expressão polinomial. X ao quadrado menos 2x mais 9. Aqui no caso tem três termos. 1, 2, 3. Separado pelo sinal de menos ou de mais. Essa aqui, 4a mais bc menos 7ab mais 45, também é um polinômio, tá? É um polinômio de 4 termos. Dentro das expressões algébricas, podemos destacar as expressões polinomiais em 4 nomes, certo? Começando aí pelo monômio, uma expressão de um único termo, ó, menos 3abc. Estão vendo aí? Um binômio bi, que significa 2, né? Bicampeão, ganhou 2 vezes, significa bi, que é 2. Então, binômio, expressões de dois termos, 7a mais 4b, um exemplo aqui de um binômio. Trinômio, lembrando que é o nome trinômio, tricampeão, campeão 3 vezes, significa que é uma expressão algébrica de 3 termos. X ao quadrado menos 2x mais 9, é uma expressão de 3 termos, conhecido como trinômio. Então, não vamos esquecer essas palavrinhas, porque ela é importante nos nossos estudos a seguir. Então, monômio, um termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos. Mas, quando o polinômio ele não recebe esses nomes especiais, monômio, binômio e trinômio, nós temos aí toda expressão acima de 3 termos
nessa classificação, chama polinômio. Ok? Esclarecido? Então, vamos analisar, né, e não esquecer essa parte teórica aí, ó, de monômio, binômio, trinômio e polinômio. É muito importante nos estudos da álgebra. Até quando se refere aos cálculos, essas nomenclaturas aqui, nesses nomes, são necessários. A gente recorrer a ele poder entender certas explicações futuras. Uma observação, eu coloquei: toda expressão algébrica é considerada polinomial, certo? Como eu já falei anteriormente. Então, no geral, tudo é polinômio, é uma expressão polinomial. Só que aí, para receber nomes especiais, começou pelo monômio, binômio, trinômio. Eu caracterizado simplesmente polinômio a partir de 4 termos. Grau do monômio. É interessante saber também o grau da expressão. O que é um grau de uma expressão algébrica? E quando se caracteriza um monômio, um termo, é a soma dos expoentes da parte literal do monômio. Olha aí, ó, é a soma dos expoentes da parte literal do monômio. Então vamos somar quem? Os expoentes da parte literal das letras. Expoente da letra, soma do expoente da letra. Vamos ver exemplos. O primeiro exemplo está assim, ó. 9a ao quadrado b ao cubo c ao sétimo. O 9 é o coeficiente numérico, o a, b e c são as letras. Eu tenho como expoente da letra o que? O 2, o 3 e o 7. Eu tenho que somar 2, 3 e 7. Somando aí 2 mais 3 mais 7, a gente vai achar 12. Na leitura significa que ele é do 12º grau. Tá? 12º grau é o grau dessa expressão. Menos 3 sétimos x, y a quarta, ela é o que? Do 5º grau. Mas aí você vai perguntar: professor, eu estou vendo só o expoente 4 porque ela é do 5º grau. Aí vamos recorrer ao seguinte: quando uma letra ou um número ele se repete só uma vez, significa que o expoente dele é 1. Se eu tenho 1 aqui no x e 4 no y como expoente, 1 mais 4. Olha aqui, somou mais 4 é 5. Então, eu tenho uma expressão aqui do 5º grau. Então, nas nossas atividades, perguntar qual é o grau do monômio, lembra de somar os expoentes da letra. E o que vem a ser o grau do polinômio? Grau do polinômio. Veja aí o que diz, como encontrar, como obter o grau do polinômio. É muito simples. Agora, o grau do polinômio se torna mais fácil. Por quê? Porque é o maior expoente da parte literal. Da onde que caracteriza se isolar cada termo. Então, o maior expoente do termo é o grau. É o grau do polinômio, tá? Vamos ver como exemplo aqui, ó. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais 20. Lembrando aqui que o maior expoente da parte literal é o 3. Tá fácil de observar. Tá fácil de identificar. Então, o maior expoente da letra é 3. Nessa expressão aqui, nesse termo aqui, significa que é do 3º grau. Então, eu tenho um polinômio do 3º grau. Veja que há uma diferenciação do monômio. O monômio tinha que somar os expoentes. Agora não. É o maior expoente. Menos 10a mais 3a ao cubo menos 25 mais 8a à sexta. Em relação à letra A, o maior expoente aqui é o 6. Tá claro, né? E dá para observar que é do 6º grau. 9p ao quadrado q ao cubo menos p à quarta mais 18. O maior expoente aqui não é o 18. O 18 é a parte numérica da expressão. Vendo que o maior expoente também não é o 4. Por quê? Porque nessa expressão bem aqui, ó, nesse termo aqui, melhor dizer, mediante essa expressão, esse termo 9p ao quadrado, que é o cubo, isoladamente ele se torna um monômio, então vou ter que somar os expoentes dele. 2 mais 3, 2 mais 3, 5. Eu tenho que observar bem isso aí, ó. 2 mais 3, 5, então ele ultrapassa esse 4 aqui. Então, 2 mais 3, 5, é do 5º grau. Logicamente, é do 5º grau. Então, preste muita atenção nesse detalhezinho aqui, ó.
quando você pega um polinômio e há isoladamente um termo que possa somar os expoentes, no caso do monômio, se a soma der um número maior, então é essa soma aí que vai representar o grau do polinômio, tá? Portanto, nós temos aí uma atividade, né, para vocês fazerem. Dá para entender bem através dessa explicação. E assim vocês vão observando direitinho e resolver conforme pede cada questão dessa. A primeira questão diz: assinale a alternativa correta sobre os graus do monômio. Há somente uma resposta correta. Aqui está dizendo que quando se fala para assinalar, marcar, né, só tem uma correta. Olha só, o polinômio ax ao quadrado menos 2x ao cubo menos a, então isso aqui é um polinômio. Qual é o grau dele? É do primeiro grau? Se você achar que essa expressão é do primeiro grau, você marca ela. O polinômio menos b ao quadrado x, 4x mais 5y ao quadrado é do segundo grau? Será que o maior expoente aqui é do segundo grau? Lembrando que aqui tem 1, né? Tem que somar, ó, 2 mais 1. Aqui só tem 1. Aqui tem 2 mais 1 também. Então, daí dá para se tirar qual é o grau dessa expressão. Olha essa. xy mais xy ao quadrado mais x ao quadrado y ao quadrado mais x ao quadrado y ao cubo. Vamos ver qual é aqui o grau de cada termo desse. Aqui soma 1 mais 1, 2. É do segundo grau. Aqui soma 1 mais 2. Ó. Aí vocês vão fazendo lá. Ó. 1 mais 2, 3. Aqui é terceiro grau. Aí 2 mais 2 vai somando. Se der do quinto grau, se o maior valor de cada expressão dessa aqui, de cada termo da expressão, melhor dizer, se é do quinto grau, se for, você marca essa daqui. A D. Polinômios não possuem definição de grau. Será que um polinômio não tem grau? Se você achar que essa é correta, você marca. Ou, se nenhuma dessas estiver certa, você marca essa, nenhuma das alternativas. Dentro das expressões algébricas, dentro da álgebra, existe o valor numérico, né? O valor numérico da expressão. Como é que se calcula o valor numérico de uma expressão? Vejamos aqui, ó. É a mera substituição da letra correspondente ao valor atribuído a ela. Aqui o x vale 2. Significa onde tiver x, eu vou ter que colocar um 2. E depois fazer a conta dentro da raiz até extrair a raiz quadrada. Por exemplo, o x vai valer 2, vai ficar assim, ó, raiz quadrada, olha bem que eu estou explicando aqui, ó, raiz quadrada, aí 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 4. Aí raiz quadrada de novo, aí 2 ao quadrado vai dar um valor, 4 vezes 2 dá mais outro valor, mais 4. Aí raiz quadrada de novo, aí soma o resultado numérico dentro, vai dar um número só, aí a raiz quadrada desse número, você extrai a raiz, fora da raiz acha um desse valor aqui, ó. Aí marca a alternativa correta. Ok? Qualquer dúvida, nos solicita aí pelo WhatsApp. Está aí ao pronto atendimento para vocês, alunos aí do 8º ano da Escola Madre Carolina Fries. Questões 3. Questão 3. Tá assim, ó. A expressão algébrica 5x ao quadrado menos 7x mais 20. Essa expressão ela é classificada como? É um monômio, né? Pois é uma expressão de um único termo aqui. É um trinômio. É uma expressão de 2 termos só. É um trinômio porque ela tem 2 termos. É um trinômio porque tem 3 termos. Vejamos mais. Ó. É um binômio, pois é uma expressão algébrica de 2 termos. É um polinômio, pois é uma expressão algébrica que tem mais de 3 termos. Portanto, analise bem a expressão e marque uma dessas. Ó. 5x ao quadrado menos 7x mais 20. A quarta questão, essa não é de marcar, gente, presta atenção, é classificar. Classificar é colocar nome. Dê o nome de cada expressão dessa aqui, de acordo com os nomes lá. Monômio, né? Classificação do polinômio. Monômio, binômio, trinômio, polinômio. Então, 3AB mais 4A, quantos termos tem aqui?
de acordo com T, lembra, ó, mono, 1, bi, 2, tri, 3, poli, vários, acima de 3. Então é fácil observar a quantidade e colocar o nome certinho na frente. Ó. Coloca o nome aqui, o nome aqui, outro nome aqui, outro aqui. Questão 5, ó, dê o grau das expressões algébricas abaixo. Aqui vocês têm que analisar o seguinte, se é um monômio ou um polinômio. Se é um monômio, soma os expoentes da letra. Se é um polinômio, é o maior expoente. Então, há uma diferenciação entre monômio e polinômio. Então, observe bem. Ó. Se achar que isso aqui é um monômio, você vai ter que somar os expoentes da letra e colocar o grau. É sexto grau? É do sétimo grau? Vai somar aqui, ó, 1, 1, 3. Se achar que isso aqui é um polinômio, você vai olhar o maior expoente. Qual é o maior expoente? Vai dizer qual é o grau. Temos ainda agora a redução dos termos semelhantes de um polinômio. No caso aí, ó, para a atividade 2, no caso a gente vai envolver agora a adição e subtração. Resolvendo expressões quando se trata de uma adição e subtração de polinômio. É importante para resolver adição e subtração de polinômio conhecer quem é os termos semelhantes. Se você nunca ouviu falar que é um termo semelhantes, o termo semelhante em matemática significa que tem a mesma letra e o mesmo expoente. Então vamos lembrar disso. Termo semelhante onde tem a mesma letra e o mesmo expoente. Então, a mesma parte literal e o mesmo expoente. Veja exemplos de termo semelhante. Aqui eu tenho 3x mais 7y menos 10x mais 2y. Quem são semelhantes aqui? O 3x e o 10x. Porque tem a mesma letra e o mesmo expoente. Quem é semelhante aqui? 7y e 2y. Por quê? Porque eles têm a mesma letra e o mesmo expoente. Se aqui fosse ao quadrado, aqui fosse 1, não seria semelhante porque tem a mesma letra e expoente diferente. Juntando os termos semelhantes, eu tenho o 3x menos 10x, o 7y menos 2y. Desculpa aqui, 7y mais 2y. Resolvendo, olha, 3x menos 10x, lembre-se que subtrai concepcional no maior, né? Está devendo 10, paga 3, fica devendo 7 ainda, 7x. Resolvendo 7 mais 2, 9. Então, eu tenho aqui 9y. E organizando, menos 7x mais 9y é a nossa expressão. É chamada de polinômio reduzido. Não dá mais para resolver, justamente porque as letras são diferentes. Não dá para resolver essa conta aí. Aí, ó, juntando os termos semelhantes, são os termos que contêm as mesmas letras iguais e com os expoentes iguais, né? Com os mesmos expoentes. AB menos 3CD mais 2AB menos AB mais 5CD mais 5AB. Então, vou começar logo pelo AB. O AB, 2AB, 5AB e menos AB. Então, tem 4 termos semelhantes. Então, vai ficar dentro para isso aqui, ó. AB mais 2AB mais menos AB mais 5AB. Os outros são CD. Então, tem olhando na conta de menos 3CD mais 5CD. Resolvendo a conta toda, tudo aqui que corresponde a gente resolve só o coeficiente. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, menos 1, melhor dizer, aqui tem 5. 1 mais 2, 3, menos 1, 2, mais 5, 7. Portanto, eu tenho 7AB, tá aqui a resposta. Mais, aqui resolvendo, eu tenho menos 3CD mais 5CD, vai dar 2CD positivo. Positivo, positivo dá positivo. Portanto, a resultado é 2CD. Essa aqui já é o polinômio reduzido. E sabendo que são termos semelhantes, podemos resolver as operações algébricas envolvendo, primeiramente envolvendo monômios, depois a gente vai resolver aí envolvendo polinômios. Envolvendo só monômio, nós temos menos 4x mais menos 3x, aqui eu tenho um monômio mais esse monômio. O que fala? Elimina-se primeiro o parêntese.
Aí positivo com negativo, o jogo sinal positivo, negativo dá negativo, menos 4x, tirou do parênteses. Positivo com negativo dá negativo, também tirou do parênteses. Resolvendo isso aqui, que você já sabe isso aqui numericamente, o que se faz? Soma e conserva o sinal. Você está devendo, soma a dívida. Vai somar a dívida, vai dar 7x, essa é a dívida. O B, menos y quadrado, menos o menos 4y quadrado. Repete isso aqui, aí faz negativo, negativo, positivo. Eliminou o parênteses também. Na lapada aqui, resolvendo o jogo sinal, já elimina o parênteses. Sinais positivos, soma. 6 mais 4, 10 e repete a letra. Soma de coeficientes iguais, repete. Letras e coeficientes iguais, repete essa letra e o seu respectivo coeficiente. E o seu respectivo expoente. Então, repete a letra e conserva o expoente. Não é para somar 2 mais 2, 4, não, tá? Expoente aqui na soma e na diferença não somos expoentes, só repete. Aqui eu tenho esse monômio, mais esse monômio, mais esse aqui, mais esse. Então, tirando parênteses. Positivo, negativo dá negativo. Positivo, positivo dá positivo. Negativo com positivo dá negativo. E repete o 20. Termo semelhante é esse. Menos 2AB. Tá aqui, ó. Menos 2AB. Mais AB dá 3AB. Não, dá menos AB. Menos AB tira menos 7AB. Menos e menos, então soma lá, vai ficar menos 8AB. Menos 20. Certo? Então resolvi só esses dois aqui, ó. Menos 2AB mais AB deu menos AB. Repetiu menos 7AB e o menos 20. Menos AB com menos e menos 7AB, soma e conserva o sinal. Aqui tem 1 mais 7, 8. Menos 8AB, menos 20. São um polinômio reduzido. A multiplicação de monômio, você multiplica o sinal, multiplica o coeficiente, multiplica as letras entre si. Então tem que ser tudo igual. Sinal com sinal, número com número, letra com letra. Por exemplo, negativo com negativo agora é multiplicação, tá? Não soma e conserva sinal mais não. Ó. Negativo, negativo, positivo. 7 vezes 4, 28. A vezes B, AB. Então tá resolvido. Mais 28AB, então resolve direto. Olha essa, ó. Negativo dividido por positivo, negativo. 40 dividido por 8 é 5. Agora, ao quadrado dividido por A, aí lembre-se, quando você divide termos iguais, expoente aqui eu tenho A vezes A dividido por A, você corta um A, então só sobra um A. Significa que conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1, que não precisa aparecer. Quando é multiplicando letras iguais, você soma os expoentes, tá? Quando é divisão, subtrai os expoentes, que é potenciação de mesma base. Opa, desculpa novamente. É a multiplicação de potência de mesma base, ou uma divisão de potência de mesma base. Outro exemplo. Mais 6x ao cubo menos 5x ao quadrado dá o quê? Ó? Positivo, negativo, na multiplicação dá negativo. 6 vezes 5, 30. Aí, ó, x ao cubo e x ao quadrado somou os expoentes. Então, ó, 3 mais 2, 5. Por isso que apareceu 5 lá. Ó. Faz com calma, preste bem atenção, você consegue resolver facilmente nas atividades. 3x vezes mais 2x dá o quê? 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Porque somou 1 mais 1, 2. Para fazer essa soma, eu coloquei uma observação. Há uma diferenciação de que x vezes x, lembre, toda vez que vocês vão ouvir x vezes x, x ao quadrado, não esqueça, x vezes x, x ao quadrado, a vezes a ao quadrado, y vezes y ao quadrado, é diferente da soma deles, ó. X mais x, tu tem uma laranja mais uma laranja, então vai ter duas laranjas, então é assim que resolve. Ó. Então na multiplicação dá o quadrado, e na soma é o dobro, x mais x. Então, é o dobro do x, que é 2x. Quando se multiplica letras iguais, conserva-se a letra e soma os expoentes. Tá aqui, ó. Y ao cubo vezes y à quinta é a soma dele lá. Ó. 3 mais 5, 8. Então, vamos prestar atenção nesses detalhezinhos aqui para resolver as atividades. 3 ao quadrado b vezes 5 ao cubo b
eu tenho 3 vezes 5, 15. A ao quadrado e A ao cubo soma 2 mais 3, 5 também, olha lá. Ó. E B vezes B é a mesma coisa de x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. E B vezes B é B ao quadrado. Ó. Muito fácil e prático de se lembrar. Quando se divide letras iguais, conserva-se a letra e subtrai seus expoentes. Outro exemplo. Y à quinta dividido por y ao quadrado, conservo e subtrai. 5 menos 2, 3. Y ao cubo. Outro exemplo. X dividido por x, eu tenho aqui subtrai os expoentes. 1 menos 1. 1 menos 1 significa x elevado a 0, que por definição é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. É a regra básica na potência. Número, letra, tudo que está elevado a 0 é igual a 1. Aqui, se for x dividido por x é 1. Porque corta, sobra 1. E a mesma coisa x elevado a 0. É só para mostrar que dentro da matemática é possível provar por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Porque quando tu coloca na potência, aqui diminui os expoentes, vai dar elevado a 0. E se dividir esses dois aqui, ó, sem fazer a propriedade, também vai dar 1. Significa que x elevado a 0 é igual a 1. Exercício. Então, na questão 1, diz, ó, marque somente a alternativa que os pares de monômios apresentados abaixo não é semelhante entre si. Então, quer dizer que não é termo semelhante. Preste bem atenção nessa afirmação aqui. Só as que não é semelhante, tá bom? Que aqui tá, afirmei, mas tem que lembrar aí, ó. As que não são semelhantes. Então, se achar que essa aqui é semelhante, você não marca. Se você achar que essas duas aqui é semelhante, você não marca. Se achar que essas duas aqui é semelhante também, você não marca. É assim, vai observando cada uma delas. Só marcar aquela que não é semelhante. Só tem uma aqui que não é semelhante. Então, analisa bem e marque a que você julgar necessário. Questão 2, olha. As figuras planas classificadas como polígonos, o perímetro dessa figura é obtido somando os seus lados. Por exemplo, um quadrado de lado 4x, o perímetro é calculado pela soma dos seus 4 lados. O seu quadrado, né? O quadrado tem 4 lados iguais, então vai ficar 4x mais 4x mais 4x mais 4x. Que na verdade, somando aqui, são todos termos semelhantes, dá 16x. A expressão que representa o perímetro de um quadrado de 4x é 16x. Significa que tem um perímetro igual a 16x. Observando a figura abaixo, sabendo-se que ela tem seus lados com medidas iguais, então veja que o lado do triângulo é medidas iguais, então que você for estudar aprofundado sobre figura geométrica, veja que um triângulo que tem 3 lados iguais é um triângulo equilátero. O nome dado para esse triângulo equilátero. 3 lados iguais. E o perímetro dessa figura tu vai ter que fazer o quê? Isso aqui é 3xy, isso aqui também é 3xy, isso aqui também é 3xy. Então pega aqui, P é igual, aí pega 3xy mais 3xy mais 3xy, xy somos os coeficientes e repete a letra. Vai encontrar uma dessas alternativas, você vai marcar. Então lembre-se que essa daqui é de marcar, tá? Resolve aqui a questão e marque a que você julgar necessário. Então, falando um pouco aqui de geometria, é bom vocês também estar atento a isso. Então, esse polígono, poli também vem da palavra vários, são vários lados. Os lados são feitos aí, no caso do polígono, por segmento de reta, pedacinho de reta. Qualquer figura que você formar ligando os pedaços de reta, você está formando o que? Um polígono. Aí existe o polígono convexo e o não convexo. Para saber. Então, os polígonos regulares geralmente são os polígonos convexos. E os não convexos, aí já entra dentro de outras definições no estudo da... que não é mais já álgebra, né? Passa a ser geometria. Mas lembra que polígono são linhas fechadas, né? Formadas por segmento de reta. Questão 3. Ó.
A área de uma figura retangular tem como resultado multiplicando-se quem? A base vezes a altura. Base vezes a altura, a multiplicação de base vezes a altura. Um retângulo de base igual a 5x e altura de 4x, você obtém multiplicando 5x vezes 4x. Ó, 5 vezes 4, 20, x vezes x ao quadrado. A sua área é o quê? 20x ao quadrado. Tá aqui o procedimento. 5x vezes 4x. 5 vezes 4, 20. X vezes x ao quadrado. Essa é a área de um retângulo que tem essa definição aqui de lado. Só 5x na base e 4x na altura. 20x ao quadrado. Observando a figura abaixo, determine sua área e marque a alternativa correta. Somente uma é correta. A base aqui é 10x, a altura é 5x. Multiplica eles e faz x vezes x para ver o que dá. E vai obter um desse resultado. Muito fácil, não é isso? Vocês conseguem fazer. Determine o valor numérico das expressões algébricas. Isso aqui é para fazer cálculos, não é de marcar. Então tem 4x mais y, significa que você vai substituir o x por 2 e o y por 5. Ficar 4 vezes, bota um pontinho, tá? Em vez de colocar x, bota um pontinho. 4 vezes, aí substitui o x aqui por 2. 4 vezes 2 mais y valendo 5. 4 vezes 2 mais 5. Aí resolve a expressão, lembrando que resolve primeiro as mais fortes, a multiplicação, para depois resolver a adição. Do mesmo jeito aqui, substitui o A por 5 e o B por menos 3. Aí lembrando de colocar parênteses, tá? 3 vezes 5, aí menos, aí abre um parênteses, coloca menos 3. Para fazer jogo sinal menos com menos, não dá errado. A questão 5 também é para desenvolver o cálculo. Portanto, eu tenho ó, menos 5A vezes menos 6B, negativo, negativo, positivo. 5 vezes 6 dá tanto. E A vezes B, como são diferentes, só repete. AB. Se fosse A vezes A, A ao quadrado. Mas o B vezes B, B ao quadrado. Como é A e B, só junta AB. E assim você vai desenvolver cada uma dessas. Tem divisão, tem multiplicação. Então está separado entre divisão e multiplicação. Por hoje é só. Agradeço aí pela atenção de todos. Espero que tenha gostado da aula e que realmente tenha aprendido. E até a próxima aula. Meu muito obrigado a todos.